Meus amigos, recebi hoje mais de 30 e-mails me perguntando sobre a Operação Storm. Muita gente querendo saber se existe a tal Operação Storm. Bem, em primeiro lugar é preciso dizer o seguinte: os Estados Unidos estão anunciando há vários meses que endureceram o caldo para cima de nações párias que trabalham no mundo do crime, vamos dizer assim, no narcotráfico, que tem relações com o narcotráfico, com o tráfico de pessoas, e também no combate a grupos terroristas, o que não é nenhuma novidade. Os Estados Unidos também está rastreando dinheiro ilegal, comércio ilegal, tanto de armas quanto de prostituição, principalmente prostituição infantil. Agora, isso é aberto, está sendo divulgado constantemente, tanto pelo Departamento de Defesa quanto pelo Departamento de Estado. Não há nenhum segredo nisso. O que é a Operação Storm? Bem, nós tendemos a dar mais valor naquilo que vem embalado pelo mistério. A Operação Storm nunca foi assumida oficialmente por nenhum país, justamente por se tratar de uma operação secreta. Nenhum país envolvido numa operação secreta com um grande contingente de agentes secretos, mais militares, abriria o jogo, falaria o que é e o que está sendo dito. Sim, informações podem vazar, podem. E aí, quando uma informação vaza, porém sem uma fonte segura, fica sempre o dito pelo não dito. O que não pode ser comprovado não pode ser levado muito a sério, ainda que não o descartemos. Pode ser que exista uma Operação Storm? Bem, existe o que de fato existe, uma grande operação hoje de guerra, independentemente das peculiaridades da tal Operação Storm. A Operação Storm significaria algo como limpar o terreno às escondidas. Jamais saberemos se isso está de fato acontecendo. Não seria a primeira vez na história. Outras vezes, principalmente nos regimes ditatoriais, se infiltraram agentes para eliminar pessoas, cortar fluxos comerciais, cortar comunicação e assim por diante. Isso não é nenhuma novidade. Só que de todas essas informações, só os documentos históricos liberados num prazo muito longo puderam confirmar. Então, como não é o caso, como no momento estaríamos supostamente vivendo uma Operação Storm, nada que se diga pode ser comprovado ou levado muito a sério, como se fosse algo oficial. Não é nada oficial. Agora, esclareço, por outro lado, oficialmente existe sim uma grande tentativa, principalmente americana, de cortar o fluxo de drogas dentro do país, envolvendo também México e Canadá, justamente a partir dos seus pontos de origem. América do Sul, com Bolívia, Colômbia e Venezuela, e Cuba no Caribe. Isso aí, os Estados Unidos estão sim de olho nisso aí, mas também na Europa há um contingente de pessoas investigando o tráfico de pessoas. Há também no cyberespaço, vamos dizer assim, outro contingente de agentes que buscam frear o comércio ilegal de armas e também a prostituição, sobretudo infantil. Agora, repito, não é nenhuma novidade, isso pode ser comprovado a quem quiser, basta que pesquisemos no Departamento de Estado ou no Departamento de Defesa, principalmente no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Se houver uma Operação Storm, ela não diferencia em nada do que os Estados Unidos já estão fazendo. Mas, repito, se houver uma Operação Storm, ela é ainda muito pequena do que está por vir por aí. O que existe hoje, na verdade, é uma
campanha, ou melhor, não é uma campanha, é uma forma muito sórdida de se ganhar dinheiro com este tipo de informações, independentemente de ser verdade ou não. Como a Operação Storm é secreta, qualquer um pode dizer qualquer coisa, pois não será desmentido. Daí nós estamos vendo muitos canais do YouTube ganhando dinheiro com o sensacionalismo. A Operação Storm está fazendo isso, está fazendo aquilo, vai acontecer aquilo, existe já em tal lugar uma força efetiva lutando contra outra força e tal. Como nada disso pode ser comprovado, fica o dito pelo não dito. O povo adora esse sensacionalismo, porque afinal gera adrenalina. E bem, os que dão as notícias sem nenhum compromisso com a verdade ganham muito dinheiro e o povo fica na expectativa de mais e mais informações a esse respeito. Vai se criando uma bola de neve, pessoas sem a menor credibilidade passam a ser os arautos da informação que ninguém consegue comprovar, porque afinal essa também é uma característica desse tempo em que estamos vivendo. Por isso, meu conselho é o seguinte: independente do nome, Operação Storm ou não, procurem as informações fundamentadas, com fontes, com bases, que tenham como ser rastreadas, confirmadas e assim por diante. Não precisa ir atrás da mídia, mas, por exemplo, o Departamento de Defesa americano sempre diz o que está fazendo e o que está investigando. Pode-se descobrir muita coisa por aí sem corrermos o risco de cair na mão de falsos profetas. Agora, para finalizar, muito pior do que a Operação Storm, o que está se armando por aí, meus amigos, é sim uma grande guerra. E se vier uma grande guerra, pouco importa esta ou aquela operação. Ela englobará tudo o que há de mais trágico. Ela fabricará, produzirá, promoverá uma dor inimaginável e todos nós seremos vítimas dela. Os Estados Unidos já teriam testado com sucesso uma prova no mar de seu sistema de armas laser de alta energia e no teste os drones foram derrubados. Outra matéria nessa mesma direção, o ditador sul-coreano Kim Jong-un está está ordenando que o seu país fortaleça e acelere o poder de medidas de dissuasões nucleares na Coreia do Norte. E assim nós vamos. Nós temos um quadro hoje muito claro de nações se preparando para o pior. Então, nesse caso, o que significaria para nós uma Operação Storm? Se não uma grande cortina de fumaça ou então uma grande peça publicitária para profetas que aparecem do nada ganhar muito dinheiro. Repito, tudo isso é balão de ensaio para que espertalhões ganhem dinheiro. Não precisam esperar a Operação Storm. O que está sendo preparado é Operação Terceira Guerra. E essa já aponta aí no horizonte, meus amigos, porque vejam duas notícias que aparentemente não têm relação, mas servirão certamente amanhã depois como estopim para um grande conflito. Uma das matérias diz que o Japão conseguiu controlar, o Japão achatou a curva do coronavírus sem quarentena ou testes massivos. E outra matéria bastante interessante diz respeito a uma correspondente internacional e especialista em Noruega, correspondente internacional que falava da Noruega, era especialista nesse tema. Ela disse: nossa quarentena estava relaxada, todos podiam passear e as lojas estavam sempre abertas. Ou seja, a Noruega nunca foi matéria
por conta da pandemia e nunca parou as suas atividades. Bem, quando os paranoicos de plantão perderem a força, quando aqui no Brasil, por exemplo, a rede funerária, como disse o presidente Bolsonaro, perder a credibilidade, o povão já não der mais bola e as pessoas descobrirem que foram enganadas, a convulsão, a ira será muito grande em toda e qualquer nação. Isso também é um forte motivo para esta preocupação hoje com guerras. No momento são rumores de guerra, mas dentro desse contexto todo, pessoas perdendo emprego, empresas quebrando, países falindo, golpes, tentativas de golpes sendo dadas, nesse contexto todo em que as pessoas também estão paranoicas em relação às informações massivamente desfavoráveis, nesse contexto de paranoia, bem, a certeza de que houve um grande golpe certamente levará o povo a pedir reação firme por parte de seus governos contra os culpados. É nisso que estamos chegando. Este é o pano de fundo. Há rumores de guerra, mas há um contexto que não pode nos deixar iludir. As coisas tendem a se complicar muito daqui para frente. Então, meus amigos, não precisamos de falsos profetas, nem correr atrás dessas manchetes sensacionalistas. O mundo já está suficientemente apocalíptico para darmos atenção para picaretas de plantão. Até depois.